Então, agora vamos conversar um pouquinho sobre como é que se faz a programação hardwired. Se eu estou dizendo para vocês que o FPGA, aquelas placas do laboratório, são programação hardwired, que ele de fato implementou o circuito de vocês dentro daquele chip, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu faço um chip que muda de função lógica? Como é que eu faço um chip que ele quebra conexões e ele volta para conexões novas sempre que você pede? Eu estou dizendo para vocês que esse cara não é um software, que ele não é um programa, que ele não é um procedimento que ele roda. Mas qual é a mágica então para ele fazer isso? Semestre passado, em circuitos lógicos, vocês devem ter visto algumas formas padrão que você tem para criar uma função lógica. Geralmente a gente criava uma tabela verdade, por exemplo, e passava dessa tabela verdade para um circuito lógico que realiza aquela função. A primeira forma que vocês devem ter visto foi provavelmente passar diretamente da lógica booleana. Você cria uma tabela verdade, escreve a lógica booleana e transforma em circuito. Mas tem uma outra forma também dentro desse sistema que você pega diretamente da tabela verdade e você pega cada linha que tem a resposta verdadeira. Ela tem um item super característico daquela linha. A gente chama ele de mini termo. Mini termo é aquela expressãozinha lógica. Por exemplo, se eu tenho 3 entradas A, B e C, eu tenho num mini termo, sempre tenho as 3 entradas, A, B e C, só que elas podem estar barradas ou não, para dizer se eu quero aquele termo verdadeiro ou falso. Você vai ter um mini termo para cada combinação possível, com termos A, B e C são 8 combinações, então eu vou ter lá A barrado, B barrado, C barrado, A barrado, B barrado, C normal. Então cada mini termo desses eu vou somando de acordo com o que eu quero na minha resposta. Ou seja, a primeira forma que a gente aprendeu de criar uma função, um circuito lógico, a partir de uma tabela verdade, foi pegar operações, as entradas, normal e barrada, pegar um conjunto de portas AND para selecionar a condição específica de um minitermo e passar por uma porta OR que soma aqueles minitermos e produz uma resposta. Esse somatório de minitermos é a forma que se usa no primeiro circuito lógico programável. Então esse circuito PAL22V10, AMPAL22V10, esses nomezinhos, um número V, um número, geralmente são circuitos lógicos programáveis. Ele é a versão mais básica deles. Esse númerozinho 22V10 que tem ali, quer dizer que ele tem 22 pinos de sinal lógico, então são 22 variáveis lógicas, entrada ou saída, de onde 10 podem ser saída. 22 é total, até 10 das 22 pode ser saída. Então 12 entradas, 10 saídas, ou eu posso ter 18 entradas e 4 saídas. Então, esse circuito aqui funciona como? Para cada uma das saídas, ele tem um daqueles elementos que ele chama de macrocélula, na parte de baixo da figura. Aquela macrocélula é uma função lógica. E note que a entrada da macrocélula vem de uma porta OR, e as entradas das portas OR vêm de uma matriz programável AND. Essa matriz programável AND mais as portas OR é o que produz para mim a soma de minitermos. Então, quando você observa dentro daquela matriz AND programável, o que você tem é algo mais ou menos dessa forma. Na esquerda, você percebe que você tem alguns pinos, por exemplo, clock ou entrada 0, entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. Cada uma das entradas passa por uma porta que é um buffer e NOT conjugado. É como se fosse uma porta yes e uma porta NOT. Ele tem a saída diretamente normal e barrada. Esse buffer inicial serve para garantir que quando você tem aquelas tensões intermediárias, por exemplo, num circuito que reconhece tensão abaixo de 1 como falso, tensão acima de 4 como verdadeiro, o que acontece quando eu tenho 2,5, quando eu tenho 3 volts? Se eu tiver essa entrada diretamente no resto do circuito, algumas partes podem entender que ele é 1, outras partes podem entender que ele é 0. Isso é bastante prejudicial. Então aquele primeiro circuito garante que, se eu tenho uma entrada intermediária, por exemplo um 3, se esse cara da entrada entender como verdadeiro, todo mundo vai entender como verdadeiro. Então pelo menos ele é consistente. Eu não sei exatamente aonde ele está, mas ele vai ser um valor consistente e todas as portas do circuito vão entender o mesmo valor. Então perceba que cada entrada que eu tenho nesse circuito, ela passa por esse buffer que tem saída normal e barrada. Essas saídas normais e barradas vão para condutores de coluna. E eu tenho, nesse circuito específico, 44 colunas. 2 para cada entrada do circuito. Cada linha, se você observar aquele circuitinho bem na direita, ele é uma porta AND pequenininha. Aquela porta AND pequenininha vai ter uma entrada que passa por todas as interseções. Em cada interseção de linha e coluna da matriz, eu tenho um contato que eu posso deixar feito ou eu posso quebrar esse contato. Nesses circuitos antigos, geralmente era um fusível. Então ele vinha inicialmente com todos os fusíveis intactos e você podia estourar um fusível se você quisesse que ele não estivesse naquela posição. Aproximando um pouquinho da macrocélula, então, o que a gente tem é algo mais ou menos dessa forma. Repare lá na esquerda que eu tenho um conjunto de portas AND. Note, porém, que ele só mostra um único fio na entrada da AND, mas aquele fio liga nas 44 colunas do circuito à esquerda. E em cada macrocélula eu tenho um conjunto de 8 a 16 portas AND.
Se você observar no circuito aqui da esquerda, você percebe que as da beirada tem 8 portas END e as das centrais chegam a ter 16. Então, essas portas END são os mini termos que eu posso usar. Ele varia de 8 a 16 porque nem todas as expressões que eu tenho vão ter tantos mini termos assim. Essas portas END passam então por uma porta OR que faz a soma dos mini termos. Essa soma de mini termos então passa agora por um multiplexador. Aquele bloco quadrado que tem 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, que é controlado pelos seletores 1 e 0, ele é um multiplexador e ele escolhe dessa macrocélula de onde vem a saída. Ela pode vir diretamente da porta END, ela pode vir a porta END barrada ou normal, ela pode vir do flip-flop também normal ou barrado. Note nesse caso específico que a gente tem a opção de usar um flip-flop ou não aqui. Por que isso? Porque em circuitos lógicos eu tenho duas grandes famílias de circuitos. A básica, que é o circuito lógico combinacional, não tem memória, ela não depende do estado anterior. E aí o que eu consigo fazer é colocando o seletor aqui, o seletor 1 em 1, escolhendo um dos dois caminhos de cima, que vem diretamente da porta lógica. Ou eu posso usar também um circuito lógico sequencial. O circuito lógico sequencial, ele tem ideia de memória, então ele depende dos estados anteriores e ele vai usar o flip-flop para armazenar esse estado. E você deve ter visto também, no começo dos circuitos sequenciais, que o que você precisa para construir um circuito sequencial é basicamente ter um circuito combinacional que decide qual é o próximo estado e uma memória que lembra esse próximo estado daqui para frente. Então é isso que a gente faz aqui. A parte da esquerda é aquela matriz que tem ENDs e ORs, que tem a soma de minitermos, ela produz para mim qual é o próximo estado, e esse flip-flop que eu tenho tipo D, ele memoriza esse estado para que eu possa usar ele no futuro. Note também que quando o seletor 1 está em 0, eu estou escolhendo o modo de circuito lógico sequencial. O multiplexador da direita vai escolher uma das duas saídas do flip-flop, a normal ou a barrada, de acordo com o seletor 0. Quando o meu seletor 1 está em 1, o que retorna para a minha matriz END, é a saída do flip-flop. Ele realimenta o Q barra, a partir do multiplexador, de volta para a matriz END. Quando o meu seletor 1 está no modo 1, que ele é um circuito lógico sequencial, o que retorna para a matriz, pelo mux de baixo, é o valor de saída do chip, ou o valor que tem no pino. Esse símbolo com um losango dentro de um retângulo, perto de ION, na verdade é um pino, são duas setas, é uma seta para a esquerda e uma seta para a direita que estão entrelaçadas, ou seja, ele é um sinal que pode ser entrada ou saída nessa posição. Esses circuitos lógica programável fundamentais, os básicos, como ele tem pouco pino ainda, a forma do circuito, a forma do encapsulamento ainda é familiar. Você perceber embaixo da esquerda, ele tem 24 pinos, quer dizer, os 22 de saída mais 2 de alimentação, onde ele tem uma forma muito semelhante às portas END que vocês usaram em laboratórios anteriores. O outro circuito também tem, ele não é tão amigável ao protoboard, mas ele é mais fácil para soldar em placa, ele ocupa menos espaço numa placa de circuito quando você monta. Todo caso, só para ter uma ideia aqui, nesse circuito de lógica programável, como a gente comentou, essa matriz END aqui trabalha basicamente com conexões fusível. Conexão fusível quer dizer o quê? Quando você programa esse cara, tu precisa de uma corrente elevada para queimar o fusível. E se você erra o programa, como é que você recupera? Você joga fora o chip e você coloca outro novo no lugar. Você não tem como retornar o fusível à função original dele, tá ok? Então o fusível é uma forma de memória, ele lembra um comando que você colocou ali, ele pode ser 0 ou 1, mas depois que você dispara ele, que você queima ele nunca mais volta para a condição de intacto. Então a programação desse chip é destrutiva, você grava um programa aqui, alterando e estourando fusíveis deles, mudando o estado daqueles seletores 1 e 0, nota que cada macrocélula tem um seletor diferente, e aqueles dois fusíveis S1 e S0 também são fusíveis, também são queimáveis, são programáveis enquanto você configura o chip, mas depois que tu configurou, você não tem mais volta. Uma coisa que é interessante desse cara, porém, é que ele consegue pegar e representar funções lógicas bastante complexas com poucas macrocélulas. Note que como aquelas portas END tem 44 entradas, na verdade são 22 entradas direto ou barrado, ele vai ter uma função lógica bastante grande, por mais que ele tenha somente 10 saídas. Esses caras geralmente são usados em placas ou eram usados em placas para você remover lógicas de cola, que a gente chama, que é fazer uma adaptação de interface. Quando eu tenho dois circuitos que não são bem compatíveis, o pessoal usava um desses aqui para economizar espaço. Então, em vez de ter 40 portas END, colocava só um chip desses. Uma coisa, porém, deles que ainda não é muito eficiente é se você prestar atenção nessa matriz END, eu tenho uma matriz de 44 por 132 pontos fusíveis. Então, essa matriz de 44 por 132, ela ocupa um espaço bastante grande no chip. Mas de todos esses minitermos aqui, eu raramente vou usar todas as entradas para montar minitermos. Então, eu raramente vou ter funções que tenham 16 minitermos. E quando eu tenho 16 minitermos, ela raramente vai depender das 22 variáveis de entrada. Ou seja, a grande maioria desses fusíveis, pelo menos 50% dos fusíveis, você vai queimar e vai jogar fora. Então, você tem uma área muito grande no silício que ela é desperdiçada.
Na placa, por ser um chip, ele ainda economiza em relação à porta lógica, mas no silício, esse cara não é muito legal quando você quer aumentar o número de funções. Até 22 entradas das saídas como está aqui, até 70 e poucas saídas, você ainda consegue fazer dessa forma. A partir desse ponto, a tua matriz começa a ficar muito grande e começa a não valer mais a pena. Então o pessoal precisou de uma forma lógica, de um tipo de construção de circuito que fosse um pouco mais eficiente do ponto de vista de espaço em chip. Esse PAL é a primeira versão, geralmente é programa por fusível, mas só que ele não é muito eficiente em termos de espaço porque ele tem a parte da matriz lógica, e a matriz cresce muito rápido com o número de entradas e com o número de variáveis que você precisa.